Bom dia! Estamos aqui iniciando mais uma edição ao vivo do programa Urban View, um programa que é uma produção da Urban Systems e que tem a apresentação minha, Gilberto Brant, e a participação, tanto na produção como aqui no chat ao meu lado, do Caetano Garcia, que já está aguardando aí a participação de vocês nesse programa de hoje. Isso aí, Gilberto, bom dia a vocês, internautas. Bom, o Gilberto vai apresentar daqui a pouco o nosso convidado de hoje. Eu já me adianto para dizer que é um tema bastante interessante, principalmente para vocês que estão conectados aí à internet, sempre atentos às novidades digitais. Vai ser um tema bem interessante. E agradecendo aqui já a participação do Carlos Eduardo, do Chico Mundiça, da Fabi, o Marcelo Solerrique, Mena Barreto, o Nil 1970, o Vinícius. Bom, alguns já sabem, para quem não conhece, são duas maneiras de participar. Você pode entrar no chat, ver os comentários dos outros participantes ou mandar sua pergunta pelo linha direta, que é super simples, é só digitar a pergunta, clica no enviar, e essas perguntas e comentários que vocês mandarem, o Gilberto vai me chamar aqui durante a entrevista e eu vou fazer direto para o convidado ao vivo, então participem. Legal. E o programa de hoje tem um tema, aí, tem uma pauta que tá em dia, aí, digamos, que está sendo muito falada nos meios de comunicação, tem sido muito comentada, muito debatida, milhares de opiniões diferentes, opiniões às vezes conflitantes, né? As pessoas estão fazendo muitas especulações, que é a questão do mercado editorial ligado ao mundo digital, ou seja, o mercado dos e-books, os chamados livros eletrônicos, a digitalização cada vez mais acelerada pela qual vem passando o mercado editorial. Então a gente vai bater um papo hoje aqui sobre o mercado editorial, especificamente aqui no Brasil, mas também mundial. O que está acontecendo, afinal de contas, com essa questão dos e-books, né? O formato de e-book ele facilita bastante que as obras cheguem aos seus leitores, né? Que é aquela história, você está lendo aí uma revista semanal, como você costuma ler toda semana, e lá tem uma reportagem determinada, olha, um bom livro, você se interessa por aquele livro, em vez de você ter que esperar para ir até uma livraria e comprar esse livro na hora que você tiver um tempinho, você simplesmente entra no seu computador e você em instantes baixa um e-book e lê tranquilamente no seu leitor digital ou na sua máquina. Então a gente tem aí vários aspectos envolvidos nessa questão. A gente tem aspecto do mercado editorial, das editoras em si, a gente tem a questão dos leitores digitais, o Kindle, o iPad e muitos outros aí que estão sendo oferecidos no mercado, que eles estão só começando, quanto que eles vão oferecer de melhoria. A gente tem inclusive em pauta o próprio comportamento do leitor frente a todas essas novidades, né? Hoje em dia cerca de 30% dos livros retornam ao editor porque não são vendidos, ou seja, o editor vai lá, manda para a gráfica, distribui e depois de um certo tempo, em média, 30% disso volta para o editor porque não foi vendido. O livro digital, teoricamente, reduz os custos da publicação e elimina os custos de impressão e distribuição, menos os de TI, obviamente, manutenção de um site, coisa e tal, mas os custos de distribuição física. O que pode permitir que mais autores publiquem, mais pessoas tenham acesso ao livro editorial, ao livro digital. Para aproveitar essas vantagens, as editoras precisam se adequar às novas tecnologias e desenvolver uma nova forma de trabalhar. Na verdade, a gente está vendo aí assim, o que aconteceu com o mercado de música, que foi atropelado pelo Napster e depois por outros programas de baixar músicas aí que todo mundo faz hoje, download de música. E isso acabou simplesmente com o mercado das gravadoras. As editoras estão se antecipando e vendo maneiras de trabalhar dentro desse mercado, né? Mas o caminho ainda está só no início. Um dado que eu tenho aqui diz que 70% das editoras brasileiras, um dado da Câmara Brasileira do Livro, nem começaram ainda a oferecer e-books, de acordo com essa pesquisa. Então, o tema do nosso programa de hoje, o nosso olhar da semana é o quanto o mundo digital está mudando o mercado editorial. É isso que a gente quer saber, o quanto o mundo digital está mudando o mercado editorial. O que está mudando no mercado literário com a chegada dos livros digitais? Como as editoras estão se preparando para trabalhar com esse novo formato? Que vantagens os e-books trazem para os autores, para as editoras e para os leitores? E
a grande questão, será o fim do livro impresso? É a questão que tem criado tanta polêmica. E para isso a gente trouxe aqui, para responder essas e outras perguntas, para um bate-papo bem legal, o nosso entrevistado de hoje, que é Henrique Farinha. Henrique, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui no Review. Obrigado a vocês. Então, o Henrique é formado em Economia pela USP, com especialização em Marketing e Administração Geral pela Fundação Getúlio Vargas. Ele fundou agora há pouco a editora Évora, foi no início do ano, depois de ser CEO nas editoras Gente e Editora Positivo e Country Manager da Elsevier Brasil, uma outra editora. Foi também diretor editorial e e-publisher na Saraiva. Esteve à frente do desenvolvimento do primeiro site de material complementar para livro, já nos instantes idos de 1997. É coordenador da Comissão do Livro Digital da Câmara Brasileira do Livro, ou seja, é uma pessoa, um profissional que está muito dentro desse assunto. E participou também da organização do primeiro Congresso Internacional do Livro Digital, que aconteceu em março desse ano, e agora do Fórum Internacional do Livro Digital, que aconteceu durante a Bienal do Livro, aí, que acabou de terminar. Para começar a nossa entrevista, o nosso bate-papo, eu vou chamar, como sempre, o nosso quadro De Olho na Frase, que hoje traz uma afirmação da Roseli Boschini, que é justamente a presidente da CBL, a Câmara Brasileira do Livro. Diz a Roseli: o e-book é uma tendência irreversível. Isto, entretanto, não significará o fim do livro impresso, cujo encanto, praticidade e caráter lúdico continuarão determinando a preferência de bilhões de pessoas. Saber explorar a convergência de mídias significa multiplicar as possibilidades mercadológicas, criar novas alternativas e atender de maneira mais eficaz a demanda. Cabe ao setor livreiro aproveitar tais possibilidades. Então, essa é justamente a primeira pergunta que eu vou fazer para o nosso convidado, Henrique Farinha. Henrique, o setor livreiro está começando a aproveitar essas possibilidades, está sabendo aproveitar, está estudando? Como é que o setor livreiro está agindo em relação a isso? Eu acho que o setor livreiro, mais do que isso, a indústria editorial está aproveitando sim essa oportunidade. A gente tem que entender que a experiência da indústria fonográfica serviu de paradigma para a indústria editorial. Então, o medo era não ser a próxima vítima. Então, a indústria editorial, ao contrário do que aconteceu no caso da indústria fonográfica, ela passou a agir na linha de frente. Ela tomou a dianteira da coisa. Ela tomou a dianteira da coisa. É óbvio que a especialidade do mercado editorial, da indústria editorial, não é tecnologia, mas ela procurou se unir com parceiros de tecnologia para desenvolver dispositivos e desenvolver plataformas que permitissem a distribuição de conteúdo digital. Eu acho que a maior barreira que existe hoje para migração do mundo impresso para o mundo digital é uma questão não só cultural, mas também tecnológica e de preço. Hoje um device, um aparelho qualquer, seja o iPad, o Kindle ou qualquer outro, ele custa muito dinheiro. Aliás, o Henrique está aqui com um legítimo exemplar de um iPad, né, que ele vai depois mostrar para a gente aí, que é um desses devices que ele está dizendo que realmente ainda tem um preço um pouco, digamos, inacessível para boa parte dos consumidores. Esse, por exemplo, aqui, que é o mais recente, de 64 GB, e é 3G, etc. e tal, custou $829. Quer dizer, não é exatamente uma compra barata, né? E isso em preço dos Estados Unidos, porque aqui no Brasil, com impostos, coisa e tal, vai chegar mais caro. Você começa lá com 399 e chega até esses 829, que é o modelo mais completo, né? Mas, enfim, é uma questão, então, de custo, quer dizer, tem que se tornar esse dispositivo mais barato, de mídia, a mídia tem que ser agradável, acessível. É uma coisa hoje que as pessoas, às vezes, têm dificuldade para lerem um livro mais extenso em uma mídia digital. Isso ainda é complicado, é complexo. Parece que inclusive há um consenso generalizado, porque eu leio bastante sobre o assunto, que ler um livro num terminal desktop ou num notebook, por exemplo, não é uma experiência agradável. Eu não consigo. Eu também confesso que eu não consigo. Eu consigo ler algumas coisas do digital, mas eu não consigo ler. Então, uma pergunta para você. Esses devices, o iPad, principalmente o Kindle, que foi um formato, digamos, desenvolvido único especificamente para dar suporte à leitura, ele oferece uma experiência mais agradável ao usuário? De todos esses, o Kindle é o que efetivamente tem uma experiência mais agradável, porque ele usa uma tecnologia chamada e-ink, que é tinta eletrônica, e que impede que você tenha reflexos
é mediante exposição à luz do sol. Então ele realmente é o que tem uma leitura mais tranquila. Só tem alguns problemas. Ele é um leitor dedicado, que é um modelo que particularmente eu não acredito. Eu não acredito que a pessoa vá carregar um notebook, um celular, um dispositivo ou o que quer que seja. Acho que é muita coisa. Você vai parecer mais o Batman com o cinto de utilidades do que propriamente um leitor, né? E o Kindle também é só preto e branco ainda, é caro, ele só baixa o conteúdo da Amazon. Então tem uma série de limitações que fatalmente no mundo digital o que as pessoas menos querem é estar presas a um determinado modelo. Então o que eu acredito mais é na convergência de mídias, em dispositivos que agreguem várias tecnologias e várias possibilidades de você utilizá-lo, e mais que isso, que você possa baixar os conteúdos de diferentes locais, e não de um local só. Acho que isso é o que aponta o futuro. Ok, agora vamos pegar um pouquinho da história da coisa. Me parece, me corrija se eu estiver errado, quer dizer, a primeira grande revolução que o mercado editorial viveu foi a venda de livro físico mesmo, impresso, na internet, né? Que foi, por exemplo, o grande exemplo disso daí é a Amazon, né? Que se tornou a maior comercializadora de livros mundiais, pelo menos ao que eu saiba, e hoje todas as grandes livrarias e todas as grandes editoras vendem livros via comércio eletrônico. Então a gente poderia dizer que essa foi a primeira grande revolução? Eu acho que o primeiro grande passo foi o seguinte: a venda online ela possibilitou para o varejo um investimento menor em estoques. Porque um dos grandes problemas que o varejista tem é ter que investir numa quantidade grande de livros e ter que ficar com isso em casa. Então, com a estrutura, com a logística de distribuição online, isso permitiu que os livreiros eles fizessem um processo de compra e venda quase que just in time. Isso é uma coisa, foi uma grande evolução. Para os editores, teve uma outra grande vantagem, porque hoje nenhum editor consegue pôr o seu catálogo inteiro dentro de uma livraria. Para que as pessoas tenham uma ideia, se uma editora tem 500 títulos, ela fatalmente consegue pôr no máximo 100 numa livraria hoje, bem expostos e tal. Por quê? Porque as livrarias elas não são de borracha, elas são... O espaço é limitado e o espaço comercial, principalmente de shopping center, essa coisa é cada vez mais cara. E para que você tenha uma ideia, se lança mais de 50 mil livros novos por ano no Brasil. 50 mil títulos. Então, se uma livraria, uma mega livraria, tem estoque lá para 100 mil, você já vê que é um problema, porque tem que metade desse estoque, metade do estoque será só para os lançamentos. E tem que botar os lançamentos em casa. Então, isso já é um complicado. Então, obviamente que as livrarias não fazem isso. Então, os sites das editoras, eles têm um papel de complementar a distribuição. Não só porque o varejo não consegue pôr tudo para dentro, como também a gente sabe que dos 5.700 municípios que tem no Brasil, só cerca de 1.300 tem livraria. Então tem 4.400 municípios que não têm livraria. O comércio eletrônico de livros favoreceu o aumento de tiragens, o aumento de venda, promoveu um crescimento de venda dentro do mercado editorial? O aumento de tiragens eu não diria isso, porque hoje em dia se lança muito mais do que no passado. Então hoje é muito mais difícil ter tiragens altas do que tiragens pequenas. Uma tiragem média hoje está na faixa de 2, 3 mil exemplares. É isso que fatalmente acontece. Mas sem dúvida alguma melhorou em muito a distribuição e ajudou a ter um volume de vendas no total maior. E favoreceu